Fala, minha gente, tudo bem? Aqui é o Fernando Cassiano e finalmente a gente está gravando com a luz do dia, meu velho. A gente não está gravando à noite, a gente não está gravando de madrugada, então hoje vocês não vão me ver com cara de sono. E por ser de dia, você vai ver cachorro latindo, você provavelmente vai ver carro do ovo, moto e alguns barulhos que eu não vou me dar o trabalho de editar, tá bom? Mas antes, deixa eu tomar um cafezinho aqui. Seguinte, no episódio de hoje a gente vai falar sobre mais um daqueles assuntos que a gente não vê muito no nosso curso de programação, tá? E, inclusive na faculdade. Se você faz faculdade, você também não vai ouvir falar muito sobre isso. Talvez você até faça uma aulinha ou outra, mas em uma aula ou outra você vai acabar ouvindo falar sobre isso, mas você não vai ouvir com a profundidade que você deveria ouvir, tá? Que é sobre uma peça fundamental do nosso dia a dia no ambiente de trabalho, que é o usuário, tá? Aquele personagem que a gente gosta tanto, tá? Aquela pessoa que a gente ama e que tanto ama a gente também. A questão é o seguinte, quando você está aprendendo programação, quando você está fazendo alguns exercícios, quando você está praticando, você até às vezes faz o papel do usuário, certo? Você identifica uma solução, você enxerga um problema, você tenta identificar uma solução para esse problema, e você mesmo acaba exercendo o papel do usuário, certo? Só que esse usuário é um pouco tendencioso, né? Porque vamos imaginar o seguinte, você imagina uma solução para vender carro, por exemplo, tá? Você quer criar uma aplicação igual ao WebMotors e você quer vender carro. E aí você cria uma aplicação com 3 telas, você idealiza uma aplicação com 3 telas, tá? E tá tudo indo bem, tá? Você tá indo lá, tá desenvolvendo, só que chega numa das telas, na última tela, você identifica que, putz, grilo, é um negócio muito trabalhoso de fazer. Mas aquilo desanima, sabe? Aí no meio do caminho você fala, quer saber de uma coisa? Eu acho que isso aqui não é tão importante, não é tão interessante assim para o produto final. E é o que você faz? Ou você faz uma implementação diferente do que você tinha idealizado no início, ou mesmo você nem implementa, você segue adiante, certo? Só que no dia real, no dia a dia, né, no mundo real, cara, não é bem assim o relacionamento com o seu usuário, né? Seu usuário não é tão legal quanto o seu usuário imaginário. Se o seu usuário real decidir que aquela última tela é importante, cara, vai ser importante. Você até pode dialogar, você pode tentar negociar, mas se ele bater o pé e falar isso daqui é importante para o meu negócio, você vai ter que desenvolver, tá? Mesmo ela não parecendo ser tão legal de desenvolver, mesmo ela não sendo uma coisa tão prática, você vai ter que desenvolver, tá? Você gostando ou não. E acontece que quando a gente arranja um trabalho, né, quando a gente aprende a programar para arranjar um emprego, para arranjar um trabalho, para trabalhar em uma empresa, uma coisa que até mesmo profissionais mais experientes acabam esquecendo é que a gente é contratado para desenhar soluções para um cliente, né? Seja ele um cliente da instituição ou até mesmo um departamento interno da empresa que você está trabalhando, né? No caso, o cliente interno. E você tem que atender essas demandas, né? Então, é ele que paga o seu salário. Então, você acaba tendo que desenhar conforme a necessidade desse cliente. E a dura verdade é que é bem difícil você encontrar uma área usuária que mantenha um bom relacionamento com a equipe de desenvolvimento. Para falar a verdade, é mais fácil encontrar o contrário, né? Uma área usuária que tenha vários desentendimentos com uma equipe de desenvolvimento. Mesmo que você, de repente, trabalhe em uma empresa em que você fala, não, aqui o ambiente é super tranquilo, é super harmonioso, a gente se dá super bem com os nossos clientes. É fato que vez ou outra você vai ter que lidar com uma piadinha, uma cutucada um pouquinho maliciosa, sabe? Do tipo, o usuário ele não sabe o que quer, ou então, a área de desenvolvimento, nossa, essa área de desenvolvimento só dá trabalho. Então, é bem comum que isso vá acontecer, tá? Não tem como fugir. Em toda empresa você vai acabar encontrando uma situação dessa. E eu vou falar aqui algumas verdades, tá? Algumas verdades que alguns profissionais mais experientes já deveriam saber e que eu espero que você conheça antes de ser contaminado por esses profissionais, tá? E é o seguinte, a primeira verdade, o usuário, ele é seu cliente, tá? E cliente, ele é cliente, não importa em que situação é ele quem está pagando as contas. E ele sempre vai querer as coisas no menor prazo, no menor custo e com a maior qualidade possível. E quando a qualidade não estiver de acordo, rapaz, ele vai reclamar. E vai reclamar muito, tá? E se você discorda disso, né? Se você acha que não, que ele deveria ser mais compreensivo, tenta imaginar o seguinte.
Tenta imaginar, tenta lembrar da última vez que você teve problema aí com o seu provedor de internet, né? Que você ligou lá para a central de atendimento. Como é que foi, né? Você foi uma pessoa atenciosa e compreensiva? Ou você esbravejou, você reclamou, você pediu desconto na fatura, você foi mal educado ou foi mal educado com o atendente, né? Então, assim, quando você se põe no papel do cliente, acho que as coisas mudam, né? Você vê que a paciência, né? Quando você é o cliente, quando você não é o fornecedor da solução, você vê que a sua paciência também, você não é mais tão paciente, você também não é tão compreensivo. Então, é esse tipo de coisa, né? Esse tipo de posição que você tem que se colocar para poder entender melhor também o porquê que você tem tanto problema, então por que a sua área, a sua empresa tem tanto problema às vezes para lidar com o seu cliente. Outra coisa que você tem que ter em mente é que o tempo do seu cliente vale ouro, tá? Ele é uma pessoa muitas das vezes super ocupada e ele não tem tempo a perder. Eu digo isso por experiência própria, tá? Eu trabalhei uns 10 anos mais ou menos em instituições financeiras, em bancos de investimento, e a galera que trabalha nisso daí, eles estão o tempo todo pilhados, né? Uma galera que estava trabalhando lá com produtos de investimento, com negociação de produtos de investimento. E quando eu estou falando de produtos de investimento, eu não estou falando de título de capitalização, eu estou falando de títulos de renda fixa, títulos sei lá, de derivativos, eu estou falando de produtos de empréstimo, eu estou falando de câmbio. E quando você começa a desperdiçar o tempo dessa pessoa, né, que ela tem que estar o tempo todo lá vendendo, ela tem meta para bater, e quando você desperdiça o tempo dessa pessoa com perguntas que você já deveria ter feito, com reuniões desnecessárias, ou então com erros de coisas que você deveria ter testado antes de entregar para ela testar, ela fica bem irritada, tá? Você perde prioridade para conversar com essa pessoa não te dá muita atenção, inclusive ela passa até te tratar de forma hostil. Outra coisa que você tem que ter em mente é que o seu cliente, o importante para o seu cliente, né, pelo menos para os meus clientes é que o interesse dele é vender. Ele quer vender. Sabe aquele discurso de dev que, não, todo mundo tem que aprender a programar, em breve todo mundo vai saber programar? Cara, ele não está interessado em saber programar. Tá? Ele não está interessado em lógica de programação, ele não quer aprender Python, ele não quer aprender HTML, ele não quer aprender CSS. Ele não está nem aí se você está utilizando BDD, TDD, Scrum, Agile. Cara, ele não está nem aí, tá? Ele quer vender. Ele não quer saber se você gastou, você vai demorar mais tempo para entregar o que ele pediu para você, porque você está refatorando o código, porque o código anterior estava ruim. Ele não quer saber disso. Ele é aquele cara que compra uma Ferrari de milhões e ele não entende nada de mecânica, né? O que você faz com um cara que acabou de comprar uma Ferrari? Você ensina ele a trocar pneu? Não, né? Eu nem sei se isso é possível. Mas não é o tipo de coisa que ele está disposto a perder tempo. Ele quer aproveitar, ele quer usar aquilo lá para ganhar mais dinheiro. Inclusive, uma coisa que faz o seu cliente perder a paciência com você, tá? Eu vi muito disso acontecer. Eu mesmo já fiz isso algumas vezes. Fiz bastante no início de carreira, né? Que é você entrar numa reunião e começar a falar muito techniquez. Às vezes é até necessário, tá? Mas se esse cliente ele estiver lá, você percebe, tá? Você percebe que ele não está muito interessado naquele discurso, você começa a perder esse cliente, tá? E ele mostra com linguagem corporal que ele não tá mais ali, tá? Que ele não está mais prestando atenção, tá? Ele vai fazer assim, ó. Aí ele vai olhar o celular dele. Aí ele vai bater na mesa, ele vai olhar para os lados e vai falar, tá bom. E aí você percebe, né, que é a mesma coisa que a gente discutiu lá no item anterior. Você está fazendo ele perder tempo. Ele não está interessado em aprender aquilo, em compreender aquilo que você está falando. Ele quer saber se você vai entregar ou não, quando que você vai entregar, e ele quer voltar para a mesa dele. Tá? Ele quer voltar a bater as metas, a fazer as vendas dele. Tá bom? Então, não faz o seu cliente perder... Coisa principal. Não faz o seu cliente perder tempo. Mas uma coisa que você tem que ter em mente, e de novo, isso daí eu quero que você tenha em mente antes que você seja contaminado por um time mal preparado, tá? É que o seu cliente ele não é burro, tá? Muitas vezes, o seu cliente ganha muito mais do que você, tá? Vamos supor, de novo lá, a questão de bancos. Nossa, cara, o salário de um cara que trabalha numa mesa de operações é muito alto, né? Inclusive, né, você às vezes, eu já falei isso daí no Twitter uma vez, você às vezes se acha tão inteligente, mas quando você entrega um produto, quem ganha a comissão é o seu cliente. Veja só, né? E você, o que você ganha? Você ganha outro projeto para entregar para ontem, né? E então, tira esse negócio da cabeça de que seu cliente é burro. Seu cliente não é burro. Outra coisa também, seu cliente ele não é indeciso. Muitas vezes, não é que o seu cliente não saiba o que quer.
muitas vezes é porque o trabalho, né, você não fez um bom trabalho de especificação. Seu cliente, novamente, ele não tem tempo, ele está correndo para resolver as coisas dele lá para bater as metas dele. Se você não faz um trabalho de especificação bem eficiente, obviamente vai chegar mais para frente e ele vai falar, putz, esqueci esse negócio, né? Então, eu não sabia que isso daqui funcionava desse jeito, eu tenho que ver de outra forma. E se você tem a percepção de que as coisas mudam a toda hora, né, pode ser que os requisitos do negócio mudem realmente, né? Você esteja trabalhando numa área onde os requisitos eles realmente mudam a todo momento. Então, das duas uma, né? Ou você está demorando muito para fazer o seu trabalho, ou de repente você tenha que adotar algum outro processo de desenvolvimento para acompanhar essas mudanças que acontecem com mais frequência. Bom, a gente já falou sobre isso, né? Que é você entregar coisa que você não testou direito, tá? Então vamos falar um pouquinho de qualidade de software. Qualidade de software não é só sobre código limpo, código bem organizado, código bem refatorado, ou então com princípios de filosofia sólida, com TDD, BDD. É tudo isso, sim, né? Não dá para entregar um software feito, estruturado de qualquer forma, que é difícil de manter, mas também tem a ver com atender às necessidades. Um software bem escrito, um software com qualidade, ele atende às necessidades. Se o seu cliente pedir um software que atenda a necessidade de somar 1 mais 1, você tem que entregar um software que some 1 mais 1. O que eu vejo, né, que a gente vê muitas vezes e que faz o cliente perder a linha com a gente, né, faz o usuário perder a linha com a gente, é que o cara vai lá e pede, eu quero um software que some 1 mais 1. E aí você foi lá e fala, não, mas eu acho que ele vai querer um software também que faça subtração, que ele também faça multiplicação, que ele faça divisão. Vou fazer aqui um tratamento de divisão por zero. E beleza. E aí no final das contas você entrega um software que faz tudo isso, mas que faz 1 mais 1 igual a 3. Né? Ou então que é pior ainda, que nem oferece a opção de soma. E é isso que muita gente não entende. Né? Quando a gente entra numa empresa, a gente não está lá para provar alguma coisa para nós mesmos ou então para os outros. A gente não está lá para satisfazer, criar software que satisfaça o nosso ego, que mostre para os outros o quanto a gente é inteligente. A gente está lá por uma razão mais simples, que é desenhar soluções que atendam à necessidade de outras pessoas. Né? E quando a gente não faz isso direito, o caldo azeda. E se você está trabalhando numa empresa que já tem um mau relacionamento cara-usuária, provavelmente é porque a sua equipe de desenvolvimento ela já comete esses erros, né? E ela perpetua isso, né? Ela entra num ciclo em que ela vê o usuário como inimigo e todo o desenvolvimento ela volta a cometer esses erros, né? E de novo, tornando a relação mais difícil e mais difícil de reverter também. E não tem uma forma fácil de resolver isso. Né? É difícil, foge da nossa zona de conforto, mas a única forma que a gente pode fazer para de repente diminuir é sentar do lado e entender o que essa pessoa precisa, né? Entender qual é a necessidade do usuário. É difícil, novamente, eu sei, às vezes o relacionamento já está desgastado, às vezes a pessoa já é de temperamento difícil, mas não tem uma solução fácil. Tá? É sentar do lado e entender. Falar, beleza, o que você quer? Por que você quer isso também? Né? A gente não pode ser só um tirador de pedido. Né? A gente tem que entender as reais necessidades. O que você quer? Por que você quer isso? Para quando que você quer isso? Quais são as regras que eu tenho que aplicar? Quando que você quer que isso aconteça? Qual que é o prazo que você... Para quando que você precisa que isso daí esteja entregue? Né? Então a gente tem que entender tudo isso e entregar, fazer esse entendimento realmente para poder entregar com a melhor qualidade possível, novamente, né, sem erros, né, estruturar o melhor possível dentro do prazo disponível e dentro do orçamento também que a gente tem para poder fazer essa entrega. E aí eu queria deixar aqui uma sugestão de leitura, tá? É uma dica, que esse livro aqui não é produto afiliado, tá? Não estou ganhando nada com isso, é realmente um material que me ajudou e eu espero que possa ajudar vocês também, tá? Que é esse livro aqui, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. O título não é muito chamativo, né? Mas é um livro que ajuda bastante, tá? Falar com pessoas, especialmente da área não técnica, é uma coisa que é um pouco difícil para quem é desenvolvedor, tá? Eu sei, é para mim também, mas esse livro dá algumas dicas e ele ajuda bastante, me ajudou bastante até pouco tempo atrás, tá? Então eu recomendo também para você, para incluir ali entre uma literatura técnica e não técnica, entre um livro de Python e um livro de ciência de dados, você lê um livrinho desse tipo aqui também. Legal? Então, gente, essa era a dica de hoje. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de curtir esse vídeo.
de assinar o nosso canal, né, de se inscrever no nosso canal, e até a próxima!